a gente fala de venda com propósito, eu não consigo separar a venda com propósito de uma empresa com propósito, né? Porque eu acho que a gente tem que começar no alicerce, que é uma empresa. E eu vejo cada vez mais empresas disruptivas, empresas que têm um propósito maior, ocuparem espaço de destaque aí entre as grandes empresas do mundo. Então, você acompanha lá, pô, eu vejo muito esse negócio do Netflix, Airbnb, Amazon, Apple, iFood, Tesla, sabe, Uber, que são empresas que têm um propósito maior, Whole Foods, que são empresas que têm propósito maior, de fazer o quê? De facilitar a vida do ser humano, de facilitar as conexões, as pontes, né? E são empresas que não visam tanto o lucro e sim visam pessoas. Por exemplo, o caso do Elon Musk, né? Da Tesla, é sensacional, porque assim, quando você vai trabalhar com ele, ou Amazon melhor ainda, quando você vai trabalhar na Amazon, eles perguntam para você qual é o grande projeto que você já realizou. Eles não estão preocupados com o seu cargo, com o seu currículo, o que você fez ou deixou de fazer. E sim, qual é o grande projeto que você realizou. E se você tem um grande projeto que você realizou, você está apto a entrar na Amazon. Eu acho isso fantástico, porque as pessoas não são medidas por currículos, e sim pela capacidade de execução delas. E pelo propósito que elas têm, né? E quando eu falo de empresa de propósito, o que vem na minha mente é o seguinte, que você tem que ter, a primeira coisa, você tem que ter uma empresa, você tem que ter a certeza que a sua empresa, ela pode transformar a vida de outras pessoas, né? E quando você tem essa certeza que a sua empresa transforma a vida de outras pessoas, você passa a ter um propósito maior, né? Total, isso mesmo. E qual que é a sua visão em relação a isso? Tem como você ter um vendedor de propósito numa empresa que não tem propósito, ou os dois andam junto realmente? Putz, cara, eu penso que assim, para você... É que primeiro assim, né? Antes de qualquer coisa, a gente é gente, né? Então, assim, antes de ser vendedor, antes de ser empresário, antes de ser empreendedor, você é gente. E gente, na verdade, tem valores que você vai adquirindo, né, com a sua experiência, com a sua existência. Uns você abre mão, outros você releva. Ou seja, cara, eu, na minha leitura humilde aqui, eu acho que é muito difícil você ser vendedor de uma empresa que você não esteja engajado no propósito dela. Vou dar um exemplo, tá? Putz, eu não fumo, ok? Eu não fumo, não gosto de cigarro, eu gosto da minha vidinha saudável, na medida do possível, né? Então, eu falo, pô, eu não fumo. Eu, dentro do meu propósito, talvez não aceitasse trabalhar numa empresa de tabaco. Entendeu? Por quê? Porque eu estou promovendo algo que eu não acredito. E eu penso que, assim, cara, vendedor tem que ser o cara que vende, né? Antes de qualquer coisa, o propósito da empresa, né? Se você trabalha com magistral, você vende o quê? Você vende saúde, você vende estética, você vende beleza muitas vezes, você vende, enfim. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que o vendedor tem que saber é aquilo que ele vende. Se ele não está atrelado ao propósito da empresa, é bem difícil ele vender esse propósito, entendeu? Imagina o seguinte, vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo na Coca-Cola, né? E dentro do portfólio da Coca-Cola, a gente tinha cerveja. E aí, cara, eu tinha um vendedor meu que não vendia cerveja. A cota dele de cerveja era baixa, ele não batia a meta de cerveja. Quando eu fui olhar para o vendedor, ele era de uma igreja que não gostava de cerveja, que não gostava de bebida alcoólica, enfim. Não estou fazendo alusão se é certo ou errado, se é bom ou se é ruim, tá? Não tem nada a ver com religião. Mas, cara, é óbvio, ele nunca ia vender cerveja, porque ele não gostava de cerveja, entende? Então, é muito difícil. Como que eu vou cobrar do cara vender cerveja se ele não toma cerveja? Não... Entendeu? Então, na minha cabeça, é uma coisa só, cara. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar uma reflexão é deixar um desafio para todos que estão assistindo, entender o porquê você existe. O porquê a sua empresa existe, né? Qual é o seu porquê? Você é uma empresa que rege lucro financeiro, dinheiro, não tem problema, né, Pri? Não está errado. Não está errado, é o seu propósito, dinheiro. Claro que não, porque a gente vive disso, né?
né, se você é uma empresa que promove saúde, ou você é uma empresa, não importa, você tem que saber qual é o seu propósito para você se unir com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que desafiar todo mundo aí, e quem puder colocar aí para mim, coloca aí, por favor. Vamos lá, vamos participar, galera. Por que você existe? Por que a sua empresa existe? O porquê. Coloca para mim qual é o porquê da sua empresa existir. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre isso, né? E aí, descobrindo esse porquê, a gente vai começar a formar um time. Pessoas que têm o mesmo porquê que o nosso, né? Pessoas que são movidas por esse porquê. Porque, assim, quando a gente fala de propósito, o propósito é aquilo que arrasta, né? O propósito é aquilo que dá o exemplo. O propósito é o que é propósito, né? O propósito é aquilo que te faz levantar todos os dias da cama. Tendo ou não tendo dinheiro, cara. Tesão, que te motiva, que faz ter tesão pela vida. Então, qual é o meu propósito? Meu propósito é ajudar pessoas. Você levanta motivado a ajudar. Então, é muito importante a gente falar disso, porque eu sempre brinco, né? Por exemplo, quando a gente fala de propósito, por exemplo, propósito Disney, por exemplo, o Walt Disney chamou o propósito de magia, né? A Nike chama propósito de superação, superar os seus limites, né? A gente pode olhar o quê? O Whole Foods chama propósito de planeta. A Apple chamou propósito de desafiar status quo. Então, tudo isso é muito importante, a gente entender qual é o propósito. E quando a gente entende qual é o propósito, a gente se conecta a pessoas que têm propósito, né? Exatamente, porque o propósito, ele é energia, né? E a partir do momento que você está naquela energia, você vai criando uma conexão de energia com equipe, com cliente. Isso, e aí que eu queria falar um pouco, já falamos um pouquinho da empresa, olha lá. Quando você tem esse propósito maior, você já sabe quem são as pessoas que você tem que procurar trabalhar com você. Por exemplo, tá ali, ó, transformar vidas, né? O meu propósito é entregar o que o cliente busca. Vamos falar de transformar, ó, promover longevidade, beleza e bem-estar. Quem tem o propósito de promover longevidade, beleza e bem-estar, não pode ter para trabalhar dentro do comercial uma pessoa que só pensa em dinheiro. Porque promover longevidade, beleza e bem-estar, você tem que ter uma pessoa que promova longevidade, beleza e bem-estar. E para promover isso, você tem que ter pessoas que acreditam nisso, que estão o quê? Alinhadas com o sucesso do seu cliente. Pessoas que tiram dela o egoísmo, né, do dinheiro, o egoísmo do eu quero para mim. Não importa quem é o cliente, eu vou fazer empurroterapia, eu vou vender qualquer coisa porque eu tenho que bater a minha meta. Né? E a meta, isso, o cara fica cego, o cara não quer ajudar ninguém. O cara, ele até tem resultado a curto prazo, mas dificilmente ele fideliza um cliente que busca a mesma coisa, né? Então, assim, o cara fala assim, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu estou preocupado com dinheiro. Eu quero bater a meta por dinheiro. Uma pessoa dessa não se encaixa muito bem numa empresa que quer promover longevidade, saúde e bem-estar. Porque para promover longevidade, saúde e bem-estar, você tem que ter uma coisa que poucas pessoas têm hoje em dia, que chama empatia. Se colocar no lugar do outro, olhar para o seu cliente e entender qual é a real situação do seu cliente, entender o que o seu cliente quer, se comprometer com o seu cliente, né? Para que o seu cliente de verdade tenha longevidade, saúde e bem-estar. E quando você foca no cliente, quando você foca no que é necessário para o seu cliente, o que vai dar resultado para ele, você tem um propósito maior, que é realmente transformar a vida de uma pessoa, que é realmente fazer muito mais que o combinado, que é realmente se colocar disponível, acompanhar, fidelizar e querer realmente trabalhar em cima de um propósito de longevidade, saúde e bem-estar. Né, Pri? Pois é. Agora, você entendeu porque que na minha cabeça não tem como. Imagina um vendedor dessa empresa. Se ele não traduzir isso, cara, que é um propósito da empresa, e se ele não acredita nisso, como que ele vai vender isso? Não tem sentido. Como que você vai vender uma coisa que você não acredita, cara? Entendeu?